Ni hao, seus presidentes americanos defendendo limpeza étnica na faixa de Gaza. Tudo bem com vocês? Pois é basicamente isso que o Trump está defendendo, né? Limpeza étnica na faixa de Gaza. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma recente declaração dada por Donald Trump, que disse que a solução para a faixa de Gaza é limpar aquilo tudo, retirar as pessoas e investir no turismo. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e aprender a proposta de Trump é essencial contextualizar a situação atual na faixa de Gaza. Então, não é bem uma proposta, né, que o Trump está fazendo. Desde 2016, e a gente tem que lembrar disso aí, né, porque o Bolsonaro fazia a mesma coisa, é uma tática do Steve Bannon, é pautar a mídia, tá? É pautar a mídia. Então, assim, o Trump vai falar uma maluquice atrás da outra. Uma atrás da outra. Vocês podem fazer uma lista aí, porque desde 2016 é a mesma coisa. É só maluquice, 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 maluquice. Aí ele vem com isso aí de limpeza de Gaza, que limpeza, na verdade, é remover os palestinos, né, que é uma limpeza étnica, porque vai pautar a mídia, a gente vai aqui ficar falando e as pessoas não vão falar sobre as coisas que importam, tá? Então, ele vai continuar fazendo isso. Aí daqui a pouco ele vai falar alguma coisa do tipo, tem que invadir a Amazônia e transformar a Amazônia em estado dos Estados Unidos, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Ele vai continuar nisso aí. Tem que renomear o Golfo do México, como ele fez, sabe? Porque aí fica todo mundo falando dessas besteiras e a gente não presta atenção nas coisas que estão acontecendo de verdade, como é a questão da deportação, por exemplo. Região, habitada por cerca de 2,3 milhões de pessoas, é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo e palco de conflitos históricos entre Israel e o Hamas. Desde outubro de 2023, após um brutal e terrível ataque do grupo palestino contra o sul de Israel, a guerra se intensificou, resultando na destruição de 60% dos edifícios, incluindo escolas, hospitais e infraestrutura crítica. Tudo isso por causa de uma prática comum do Hamas, que é se esconder e operar dentro de áreas e edifícios civis. Marcelo, isso é mentira, tá? Isso é mentira, isso já foi provado várias vezes que não é verdade. Essa destruição toda causada por Israel não tem nada a ver com Hamas. Isso todo mundo já sabe, cara. Os israelenses falaram que eles não estavam nem aí pros reféns, tá? Que eles só queriam mesmo acabar com a faixa de Gaza. E cara, desde o ano passado já está rolando evento entre judeus para repovoar Gaza com judeus, para reconstruir Gaza com judeus, sabe? E não é novo. Pô, Marcelo, vamos pelo menos ser um pouco mais honesto nessa história aí. Isso aconteceu em algum momento da história da Palestina, dos caras se esconder? Aconteceu. Mas dizer que 60% dos prédios foram destruídos por causa disso, isso já não é verdade, não é certo, né? Incluindo instalações da própria ONU, como escolas, escritórios e depósitos da UNRWA. Isso é só mentira. A magnitude da crise humanitária é enorme, com cerca de 90% da população tendo sido deslocada, com muitos forçados a mudar de lugar várias vezes, criando um cenário de caos e sofrimento extremo, agravado pela falta de acesso a recursos básicos como água potável, energia elétrica e cuidados médicos. Então, Marcelo, quem que criou isso aí? Quem criou essa falta de água potável, de comida, de energia elétrica, de equipamentos médicos? Quem que não deixava caminhões de suprimentos entrarem? Quem que fez isso? Israel, né? Israel não deixou fazer. Israel que, além de causar todo esse estrago, não deixava a ajuda chegar. E não sou eu aqui, num quarto de hotel nos Estados Unidos, que estou falando isso. São médicos que estavam sendo voluntários em Gaza, jornalistas que estavam em Gaza, gente que tentou ir para lá. Gente que tentou levar suprimentos para Gaza, sabe? A gente tem N provas de que Israel é um estado genocida e está praticando um genocídio, uma limpeza étnica, porque eles querem a faixa de Gaza para eles. Mas, apesar de quase 15 meses de guerra e de tanta destruição, o Hamas, Guerra é quando existem dois exércitos. Guerra é o que a gente vê na Ucrânia e na Rússia. Isso que aconteceu em Gaza é um massacre.
Não é guerra, porque o outro lado não tem um exército, cara. Apesar de muito enfraquecido, ainda existe como organização. O que significa que, mesmo com o atual cessar-fogo para a libertação de reféns israelenses, é muito provável que a guerra... Libertação de reféns israelenses que Israel não estava nem aí, e libertação de reféns palestinos, Marcelo. Vamos lembrar que até criança está sendo libertada, porque tem criança presa em Israel por motivo qualquer. Porque jogou uma pedra num tanque de guerra. Tem crianças presas em Israel. E elas estão sendo libertadas agora. A guerra volte à região, já que um dos objetivos estratégicos de Israel é destruir totalmente aquele grupo, um objetivo que parece ainda distante. Isso mostra que a solução para a guerra e a crise humanitária não é fácil, mas... Isso aqui é para quem já leu 1984, isso aqui é um bom exemplo. É um bom exemplo. Olha, a gente tem que ficar lutando contra o Hamas, tem que ficar lutando contra o Hamas, tem que ficar lutando contra o Hamas, e nunca acaba o Hamas. Sim, o Hamas talvez acabe um dia, talvez não. Mas a ideia não é lutar contra o Hamas. A ideia é continuar essa guerra para matar os palestinos, para tomar a faixa de Gaza. Não tem nada a ver com o Hamas, cara. É 1984 na veia. Mas não faltam propostas, com uma delas partindo do recém-empossado presidente Donald Trump, que teve um papel de destaque nas negociações para o atual cessar-fogo. Trump não mediu palavras para detalhar a sua proposta para a situação de Gaza. Durante uma entrevista a bordo do Air Force One, ele revelou que já havia discutido a possibilidade de realocar palestinos para países vizinhos, como Jordânia e Egito. Ele afirmou especificamente ter pedido ao rei Abdullah II da Jordânia que acolhesse mais refugiados palestinos, enquanto planejava abordar a mesma questão com o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi. Trump descreveu... O el-Sisi já falou não, negativo, né? Tu vê, a ideia do Trump, vamos tirar os palestinos aqui e vamos jogar para o Egito e para a Jordânia. Vamos tirar essas pessoas de casa e vamos jogá-las para outros países. Limpeza étnica, né, gente? Justamente por que não realoca Israel, né? Descreveu Gaza como um caos total, comparando a região a um canteiro de obras completamente destruído. Para ele, a solução não seria tentar reconstruir a área, mas sim transferir cerca de 1,5 milhão de palestinos para outros locais onde poderiam viver em paz. O presidente Trump foi enfático ao afirmar: poderiam viver em paz. Por que eles não vivem em paz na faixa de Gaza? Porque, assim, em teoria, se não dá para acabar com o Hamas, vai jogar o Hamas para o Egito e para a Jordânia. Então o Hamas vai continuar lá. Por que eles não podem... Vocês acham que vai mudar muita coisa? Não vai, né? O Hamas vai continuar lutando. Afirmar que esse novo local pode ser temporário ou permanente, dependendo das circunstâncias. Ele também destacou que a sua experiência como desenvolvedor imobiliário lhe dá confiança para propor um plano dessa magnitude. Com Trump sugerindo que projetos habitacionais e turísticos em grande escala poderiam ser financiados por meio de colaborações internacionais. Trump quer construir uma Trump Tower de frente para o mar na faixa de Gaza, né? Envolvendo tanto nações árabes quanto potências globais como os Estados Unidos. Ele afirmou que isso representaria uma abordagem mais pragmática e eficiente para lidar com a crise humanitária. Além disso, Trump defendeu que a sua proposta seria uma forma de interromper um ciclo de conflitos. O presidente americano disse que o problema se arrasta há muito tempo e que, por isso, precisam de soluções ousadas, mesmo que desconfortáveis para alguns. Desconfortáveis para alguns quem? Só para os palestinos que vão ter que ser realocados para outro país, né? Porque para os israelenses está tudo certo. Então, não é desconfortável para os estadunidenses, não é desconfortável para os israelenses, não é desconfortável para a gente aqui, é desconfortável para o palestino que vai ter que se mudar para outro país. No entanto, ele não detalhou como exatamente o deslocamento em massa seria conduzido ou como as comunidades palestinas seriam consultadas no processo. A proposta de Trump foi recebida com muito ceticismo por líderes regionais e políticos palestinos. Na Jordânia, o rei Abdullah II classificou a ideia de receber mais refugiados como uma linha vermelha para o país.
que já abriga quase 2,5 milhões de refugiados palestinos registrados pela ONU, uma população maior do que a de toda a faixa de Gaza. Do lado egípcio, El-Sisi alertou que a transferência de palestinos de Gaza poderia criar precedentes perigosos, ameaçando a formação de um futuro Estado palestino. O presidente egípcio afirmou que a terra permanecerá lá, mas sem o seu povo, uma declaração que reflete a preocupação com o que poderia ser percebido como uma limpeza étnica. Líderes palestinos também reagiram com veemência, com diversos políticos classificando a proposta de Trump como uma conspiração de limpeza étnica. A proposta de Trump representa uma mudança profunda na política externa dos Estados Unidos para a região. Historicamente, os Estados Unidos sempre apoiaram a solução de dois estados, mas Trump parece estar se afastando dessa abordagem. Recentemente, ele também revogou sanções contra colonos israelenses responsáveis por violência na Cisjordânia e voltou a liberar a entrega de munições pesadas a Israel, acabando com todas as sanções e impedimentos impostos pela administração Biden. Essas medidas foram elogiadas por setores da direita israelense, incluindo Bezalel Smotrich, ministro... Nossa, os israelenses elogiando o Trump porque o Trump mandou armamento pesado. Nossa, que novidade! Ministro das Finanças de Israel. Smotrich elogiou a ideia de Trump, dizendo que as soluções tradicionais apenas perpetuaram o sofrimento e o derramamento de sangue. Em meio às controvérsias, Trump também explorou o que chamou de potencial inexplorado de Gaza, destacando que a região possui uma localização fenomenal, à beira-mar e com um clima ótimo. Para ele, a faixa de Gaza poderia ser transformada em um local próspero, comparável às cidades costeiras mundialmente conhecidas. Aí para isso tem que remover os palestinos, né? Não dá para transformar a faixa de Gaza nisso aí com os palestinos lá, né, Trump? Tem que remover os palestinos. É os caras querendo fazer limpeza étnica e no processo ganhar dinheiro, né? É isso aí. Por que não faz isso tudo, esses projetos com os palestinos lá? Por que tem que destruir a faixa de Gaza inteira, mandar 1,5 milhão de pessoas para fora para fazer esses projetos? Segundo Trump, a ideia de desenvolver essa região se baseia em transformações econômicas radicais que poderiam incluir turismo, comércio e infraestrutura moderna. Essa visão, no entanto, exige um processo delicado de realocação de populações, algo que Trump acredita ser viável com o apoio de nações parceiras. É difícil, né, gente? Olha só, a gente quer transformar isso aqui em Balneário Camboriú, mas tem 1 milhão de palestinos aqui, 1,5 milhão de palestinos, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente joga esses palestinos para fora e constrói Balneário Camboriú aqui na faixa de Gaza. Tudo certo, tudo certo. Nada de errado pra gente ver aqui. Nazismo, não. Fascismo, não, gente. Isso aqui é só o capitalismo mesmo. Olha o absurdo, cara. Olha o absurdo. Ó, a gente vê um potencial econômico aqui, né? Mas infelizmente tem essas pessoas morando aqui já há alguns milhares de anos, né? A gente vai invadir, destruir tudo, mandar eles para outro país e a gente constrói. Jared Kushner, genro de Trump e assessor influente, reforçou essa perspectiva em 2024, descrevendo Gaza como uma propriedade extremamente valiosa. Kushner chegou a sugerir que a região poderia ser limpa para abrir espaço a um desenvolvimento que traria prosperidade imobiliária. A região poderia ser limpa para trazer prosperidade imobiliária. Limpa de quê? Dos palestinos, né? Ainda assim, essa abordagem não considera os impactos culturais, históricos e sociais profundos para os palestinos que vivem na região há muitas gerações. Eles não estão nem aí, né, Para cara? muitos críticos, essa visão reflete uma tentativa de reduzir Gaza a uma questão imobiliária, né? Ignorando as complexidades do seu povo e da sua história. O plano de Trump levanta questões fundamentais. Seria possível implementar uma solução assim tão drástica? E como lidar com as consequências humanitárias e políticas de uma transferência populacional em massa?
E, acima de tudo, seria essa uma verdadeira tentativa de resolver o conflito ou apenas uma abordagem comercial e imobiliária que Mano, é só prestar atenção nas palavras que os caras usam. Vamos fazer uma limpeza e aí a gente constrói. É só, eu não tô nem aí pra Palestina. perpetuará o conflito como tantas outras no passado? Ai, meu Deus. E se ainda não está inscrito no É isso aí, né? Limpeza étnica para ganhar dinheiro construindo prédio na faixa de Gaza de frente pro mar. Vamos descer para BC na faixa de Gaza.